excelências. Gostaria de informar também que, a princípio, a comissão deverá realizar os seguintes eventos no mês de outubro. Número 1, audiência pública para discutir o Sistema de Avaliação da Educação Básica em 2019, em atendimento ao requerimento 33/19 da deputada Paula Belmonte, no dia 15 de outubro, às 14h30. Visita técnica CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, no dia 15 de outubro, às 11h, e visita técnica ao CNE, o Conselho Nacional de Educação, no dia 22 de outubro, das 10h30 às 12h. Queria reforçar o convite, todas as reuniões já são abertas e todos estão convidados. A ordem do dia de hoje foi convocada para a apresentação dos trabalhos desenvolvidos até o momento pelo subrelator da área de orçamento, o deputado Eduardo Bismarck, para a realização de audiência pública e para a deliberação de requerimentos. Primeiramente, gostaria de informar que, devido a questões alheias à sua vontade, o subrelator Eduardo Bismarck não poderá fazer sua apresentação hoje. Dessa forma, vamos iniciar agora a nossa audiência pública, cujo tema será Planejamento e Gestão no Ministério da Educação, Desafios e Oportunidades. Esta audiência atende ao requerimento 37 de 2019 de minha autoria. Agradeço a presença de todos e todas e convido para compor a mesa o senhor Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco, a senhora Isabela Alana Murici, consultora de Planejamento e Resultados da Consultoria Falcone. Informo que o Ministério da Educação foi convidado para esta audiência, mas, infelizmente, não mandou representante. Esclareço aos senhores parlamentares e aos senhores expositores que a reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet e todo o conteúdo permanecerá disponível na página da comissão e poderá ser utilizado pelo Serviço de Comunicação da Câmara, na sua íntegra ou em parte, para a produção de reportagens, documentários e outros. Informa ainda que esta audiência pública é interativa e está sendo transmitida pelo portal do E-Democracia, que pode ser acessado diretamente na página da comissão. Comentários e perguntas enviados poderão ser lidos ao final, a critério da presidência da mesa, caso haja tempo disponível. Antes de passar a palavra aos convidados, eu gostaria de explicar um pouco dos motivos dessa audiência e também fazer um agradecimento muito especial, tanto à senhora Isabela quanto ao senhor Ricardo, que são pessoas que eu acompanho, conheço e admiro há pelo menos uns 5 anos, para a gente ver como o tempo passa rápido, e poder contar com o tempo de vocês e com a generosidade para falar de temas de quais vocês são especialistas e com quem eu aprendo muito, para mim é uma grande honra. Então, muito obrigada. E aí eu queria só retomar, antes da gente poder começar a nossa audiência, um pouco do porquê da comissão externa. Porque a criação dessa comissão tem muito a ver com a conversa que a gente vai ter aqui hoje. A comissão foi criada em abril, diante da troca de gestão que a gente teve do ex-ministro Vélez para o ministro Weintraub. Havia uma preocupação muito grande no que diz respeito à gestão do ministério. A gente teve uma série de trocas de cargos, alguns desmandos, algumas polêmicas que todos puderam acompanhar. E a gente tinha uma preocupação muito grande com o que tinha de mais concreto e que estava sendo atropelado por tudo isso. Então, a gente estava especialmente preocupado com alguns programas, com sua continuidade, quando a gente fala da BNCC, da execução do orçamento que tinha sido aprovado, quando a gente fala da reforma do ensino médio, das próprias universidades e etc. Então, a gente criou essa comissão para que ela pudesse... Obrigada. Primeiro, cobrar e acompanhar de perto a criação de um planejamento estratégico, de planos para as diferentes secretarias. A gente queria ter certeza que nenhum programa, nenhum projeto importante ficava de fora, mas também que a gente ia correr atrás para não perder esse ano, dado que a gente já tinha começado os trabalhos sem um plano. E aí, contando para vocês um pouco do que foram esses primeiros meses da comissão externa, a gente apresentou 32 requerimentos de informação. Com isso, a gente pôde entender a fundo como estavam vários programas que nos estavam preocupando. A gente também se preocupou muito com a questão do tempo da apresentação dos planejamentos, da questão do orçamento. Fizemos 10 visitas, a mais recente foi hoje de manhã, ao FNDE. Sempre fomos muito bem recebidos e acho que é importante ressaltar isso, que a equipe técnica do MEC está bastante comprometida a sentar, a conversar e resolver os problemas com a gente. E acho que, falando um pouco da conclusão desse primeiro ano, a gente vai, no final de novembro, publicar o nosso relatório e ele tem 2 objetivos principais.
O primeiro é, de fato, fazer um diagnóstico. Tem algumas coisas que continuam nos preocupando, e acho que a gente vai poder falar sobre alguma delas nessa conversa aqui hoje, mas a gente também quer ter um relatório que é muito propositivo. E esse é um pedido que eu já faço aos nossos convidados, porque acredito que vocês têm muito a contribuir nessa direção. Eu acho que o Brasil abunda de diagnósticos, especialmente na área de educação, e a gente quer ter um relatório bem concreto no sentido de o que a gente propõe que o MEC faça a partir do próximo ano de diferente ou que mantenha no que está acertando e o que a Câmara pode fazer para se posicionar, para colaborar, para continuar esse acompanhamento. Então, só para deixar um pouco mais claro, são 2 documentos separados. Um vai ser destinado à Câmara dos Deputados. A gente está combinando já com o presidente da Comissão de Educação, Pedro Cunha Lima, uma entrega formal à comissão, porque a gente entende que a Comissão de Educação é quem deve executar, como aquela que pode aprovar os projetos nesse mérito, etc., mas também uma entrega ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, entendendo que foi ele que aprovou e criou essa comissão. Então, nesse âmbito, são sugestões legislativas, e eu entendo que tem muita coisa que vai sair dessa conversa aqui hoje, quando a gente fala do âmbito da gestão, e tem um segundo conjunto de recomendações que são para o MEC. Então, a ideia é que a gente consiga preencher alguma das lacunas que eu vou mencionar aqui hoje, existem outras, e que a gente possa acompanhar isso ao longo do próximo ano. Então, deu para entender? Continuando aqui, e eu só queria passar um pouco do que a gente já vislumbra. É claro que algumas informações não estão completas, porque o relatório não foi finalizado ainda, mas eu acho importante para a gente ter em mente nessa discussão. Porque já que a gente quer sair daqui com algumas proposições, com algumas resoluções, é importante compartilhar o que a gente já pôde observar. A gente está falando de 9 meses de gestão do MEC, então o ano já está bastante avançado. Me preocupa muito que o MEC não haja enviado nenhum representante para essa audiência. É a primeira vez que isso acontece com a nossa comissão. E dado que esse é o tema principal que gerou a criação da comissão, me preocupa um pouco o comprometimento do MEC quando a gente fala de gestão e planejamento. Então, eu acho que vale fazer essa fala com muito respeito, entendendo toda a receptividade até então, mas, de fato, acho que deixa uma marca um pouco ruim ver a presença do MEC ausente aqui na comissão. E aí eu queria falar de 3 pontos específicos que estão me preocupando, especialmente nos requerimentos que falavam da questão dos planos, da estratégia, etc. Uma delas é que a gente tem um Plano Nacional de Educação com vigência de 2014 a 2024, e quando a gente recebe todas as respostas do MEC e a gente vê os planos a partir do próximo ano, há muitas críticas ao PNE. E há muitas críticas aos processos que o PNE impõe. Independente de concordar ou não com essas críticas, me preocupam 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção e, dado que o MEC não está na reunião, vou passar em uma próxima oportunidade. A primeira delas é que discordar do PNE, sem tentar alterá-lo de alguma forma, não isenta o MEC de cumprir o PNE. Então, eu acho que isso não ficou muito claro no que a gente recebeu até então. Entendo as discordâncias que o MEC tem com o PNE, essa gestão não participou da criação do plano e acho que é válido criticar e tentar melhorar e etc., mas me preocupa esse entendimento de que criticá-lo não faz com que o MEC não tenha que cumprir o PNE. E aí eu chego no segundo ponto. Já que o MEC não concorda com várias coisas do PNE, seria muito importante ter sugestões mais concretas. Então, que processo se propõe no lugar, qual que é a meta que deveria entrar, porque a gente entende que se o MEC não concorda, quer alterá-lo, e é importante como o Congresso, que foi pioneiro, foi primordial na aprovação do PNE, a gente entender qual que é a visão do MEC. O que o MEC gostaria de colocar no lugar. E aí a gente, com certeza, vai fazer propostas nesse sentido no nosso relatório, mas a gente quer ouvir o MEC nesse sentido. Entendemos as críticas, mas o que a gente coloca? Tem uma segunda preocupação, que eu acho que ela ilustra muito bem essa falta de coordenação que a gente ainda vê entre algumas secretarias, entre alguns órgãos. Quando a gente foi ler e entender sobre o programa 5011, Educação Básica de Qualidade, há uma meta de atingir uma nota de 5,59 no que eles chamam de IDEB sintético. A gente não entendeu o que seria esse IDEB sintético, como esse parece ser um indicador que está guiando o plano do MEC para os próximos 3 anos, a gente buscou entender o que significaria. E a gente recebeu a seguinte resposta do INEP, que para mim é bastante preocupante, é bastante assustadora.
Abre aspas, não temos de forma objetiva quais são os indicadores propostos pelo MEC para avaliação do PPA. Não está claro nem o que eles estão reportando como IDEB sintético. Esse não é um indicador calculado por nós. Eu acho que é bastante claro que é preocupante quando a gente tem um órgão ligado ao MEC dizendo que não concorda com o indicador principal, que está nos planos, e não só que não concorda, que desconhece o que significa esse indicador. Então, de fato, a comissão, nesse momento, não tem como avaliar se esse indicador faz sentido, se ele conversa com o que a gente fez nos últimos anos. E eu acho que, de forma geral, representa um pouco do que a gente está vendo no que a gente está recebendo. Há uma falta de coordenação bem grande dentro das estruturas do MEC. A gente tem secretários de muita qualidade, de muito conhecimento, mas parece que, de fato, não tem um plano orientador. Tem o terceiro ponto, e com isso eu finalizo, que é quando a gente fala do planejamento em si. O MEC ele não é obrigado a apresentar um planejamento estratégico formal diante da lei. Agora, ele é, sim, obrigado a apresentar as prioridades do Ministério. E, de forma geral, é uma prática de gestão muito boa você começar com planejamento, você dar as orientações, etc. E a gente não tem ainda as prioridades do Ministério. Então, com 9 meses de MEC, de 9 meses de gestão, com já alguns meses dessa nova administração, nos preocupa essa falta de diretrizes, é uma coisa que a gente vem cobrando semanalmente, e acho que vale dizer também que quando a gente fala das secretarias, apenas 3 apresentaram seus planos. A SEB, que é a de educação básica, a CEALF, que é a de alfabetização, e a CESU, que é a de ensino superior. Todas as outras não apresentaram nenhum plano ainda. A gente continua cobrando, a gente continua conversando, mas a gente está se aproximando do final desse ano sem uma resposta. Mesmo naquelas que apresentaram, eu acho que vai ser um tema aqui da nossa conversa, nos preocupa um pouco essa falta de metas. Então, é muito difícil entender o que eles estão propondo quando não tem metas, não tem indicadores, não tem coisas que a gente pode medir. Então, como a comissão ela se propõe a fazer esse acompanhamento também da implementação do planejamento, a gente se vê hoje sem instrumentos para saber se se avançou ou não nesses objetivos, e também tem uma falta de clareza muito grande quanto aos recursos. A gente entende que o Brasil está passando por uma grande crise fiscal, etc., mas um planejamento na área de educação que não tem atrelado assim um orçamento necessário, ele de fato está muito pouco conectado com a realidade. Então a gente tem de novo mais uma dificuldade de entender qual que é o direcionamento do MEC. E aí acho que vale trazer um último ponto quando a gente fala de planejamento, que é um que a gente já falou algumas vezes, que é o pouco uso de evidências. Então, acho que conversa de novo com a questão do PNE, entendo críticas, entendo que você mude de direção, quando você muda o governo que está liderando o país, agora tem que ter alguma razão para a gente fazer isso. O governo assumiu com todo um histórico de trabalho. E aí nos preocupa, por exemplo, quando há uma ênfase tão grande às escolas cívico-militares nos planos. Mais uma vez, vale dizer, não estão previstas pelo PNE, são escolas extremamente caras, a gente está falando de 54 milhões de reais, e não há nenhuma evidência, quando a gente controla especialmente pelo custo que elas impõem, que é muito mais alto, que haja um impacto positivo, tanto no aprendizado quanto na questão de segurança. Então, acho que essa é mais uma provocação e contribuição que a comissão pode levar. E aí, para finalizar e ouvir, de fato, quem entende sobre o assunto, eu queria só reforçar que o nosso papel, e acho que as visitas, o que a gente vem fazendo mostra isso, é criar algum tipo de consenso de para onde a gente deveria ir. Eu acho que a postura da comissão, da Comex, sempre foi de dialogar, sempre foi de ouvir, sempre foi de propor. A gente está tendo realmente dificuldade quando a gente fala do planejamento, mas a ideia é criar algum tipo de consenso de recomendações para que a gente possa trabalhar juntos com o MEC, como a gente vem fazendo. Então, as sugestões que vão para o MEC, as que vão para a Câmara, a gente vai acompanhar, a gente vai trabalhar sobre elas, e a ideia não é apontar o dedo, não é fazer um contraponto, mas sim mudar um pouco a direção, e até porque a gente está bastante preocupado com algumas coisas. E aí eu só queria, antes de passar a palavra, agradecer muito mesmo aos nossos convidados. Eles se deram ao trabalho de olhar para os materiais que a gente recebeu, são todos públicos, mas é uma quantidade muito grande de materiais. Eles viram os planos, viram as respostas, e acho que poucas pessoas aqui na Câmara têm esse tempo, têm essa disponibilidade. Então, agradecer a vocês por poderem falar hoje com tanta propriedade sobre esse assunto. E acho que é isso, estão todos convidados a participar. Agradeço a presença do deputado João Campos, do deputado Gil Cutrim,
na nossa audiência. E agora passo a palavra aos nossos convidados e informo que terão 20 minutos para suas exposições. Só queria dizer também que as perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, que é o planejamento estratégico, e dizer que a lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. Vamos dar início às exposições. Passa a palavra por 20 minutos à senhora Isabela Lana Murici, consultora de planejamento e resultados da consultoria Falconi. Muito obrigada. Foi? Foi. Deputada Tabata, boa tarde. Eu queria apenas, a título de esclarecimento, saber se tem alguma justificativa pela ausência dos representantes do Ministério da Educação. A única justificativa que a gente recebeu há aproximadamente uns 40 minutos é de que não havia agenda para enviar nenhum representante. Isso previamente já acordado e encaminhado por esta Sim, esse convite foi feito há bastante tempo. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui com vocês para falar sobre gestão em educação. Eu sou sócia da Falconi, trabalho na Falconi, que é uma consultoria em gestão há 19 anos, e me trouxe aqui, a partir do convite, alguns conceitos sobre planejamento estratégico, gestão. Sei que aqui a gente tem gestores públicos que conhecem do tema, mas eu quis resgatar alguns desses conceitos, porque aí a gente vai discutindo um pouquinho em cima desses conceitos sobre oportunidades de melhoria a partir do que a gente pôde analisar. A gente recebeu do PEP alguns materiais enviados pelo Ministério da Educação, e a gente analisou a partir desses materiais, mas sem entender também o contexto total e no detalhe o que está sendo proposto e implementado. Então, uma visão a partir desses documentos, que é uma pena que o representante do MEC não esteja aqui, porque pode ser que tenha respostas, a gente espera que sim. Bom, então, falar de planejamento estratégico é lidar com o futuro a partir de decisões presentes. Então, por isso que é tão importante estruturar e definir um planejamento estratégico, olhar e planejar e definir esse futuro de uma forma organizada, pensando em iniciativas e recursos e executando para que o resultado aconteça. Então, não são decisões futuras, mas são decisões de agora que vão impactar o futuro e que vão viabilizar o alcance do resultado que se deseja. Então, quando a gente fala de resultado e planejamento estratégico, é dar um salto no patamar de resultados. Os resultados eles podem melhorar de duas formas: a partir de ações de melhoria que são feitas pelas secretarias, a partir do seu olhar de resultados, buscando referências externas, ou um olhar conjunto do Ministério, das organizações como um todo, e pensando em integração, referências conjuntas para que, a partir de um orçamento claro, seja possível definir ações integradas, orientadas e direcionadas para um mesmo fim, para chegar a um resultado. E quando a gente fala de resultado da educação no Brasil, existem enormes necessidades de melhoria, em alfabetização, em qualidade, em acesso na educação infantil, em fluxo, as deficiências são enormes. Então, olhar para o futuro de uma forma organizada, planejada e direcionada se torna ainda mais importante. E estratégia, então, é o conjunto de macroações que vão ser definidas para alcançar essa visão de futuro. Então, o que a gente espera para a educação no Brasil? Assim, no conjunto. E aí, pensando em todos os seus eixos ou em todas as suas etapas. O que o Brasil espera? A gente tem o PNE, que define as principais metas e diretrizes, mas para esse ciclo de gestão, dado o resultado que foi possível alcançar até o momento, o que se espera, o que é possível, o que esse esforço conjunto de iniciativas pode fazer para o resultado acontecer.
né? Bom, pensando num sistema de gestão do Ministério da Educação, a gente fez um exercício aqui, né, da integração das partes. O sistema é um conjunto de partes com o objetivo de gerar resultado. Se a gente pensa em educação, num sistema de gestão do Ministério da Educação ou de um sistema educacional, desemboca no resultado dos alunos, o resultado nas redes, né, nas escolas. Então, a partir de um olhar do longo prazo, e aí a gente tem, né, o Plano Nacional de Educação, que definiu as diretrizes e metas estratégicas para o período de 10 anos, que a gente está próximo de chegar a esse período, o MEC precisa avaliar, entender, né, a que distância está dessas metas, ou o que já foi superado, e colocar os desafios específicos para o ciclo de gestão. Então, a gente tem aí até 2023, até 2024, um ciclo de gestão que estabelece, então, o que vai ser trabalhado e buscado nesse período, né, de uma forma clara, concreta, para que os esforços sejam integrados. E o PPA define programas e orçamentos para a viabilização da estratégia, né, a forma de definir o orçamento que vai ser usado para alcançar aquela visão e desenvolver aquela série de iniciativas e programas. A partir daí, é essencial que cada secretaria trabalhe com as suas metas específicas a partir do desdobramento que vem do longo prazo, né? Então, se eu tenho aí metas para 2023, qual que é a meta para 2020, 2021, 2022? E ter os seus planos de ação e os seus programas específicos que vão garantir, numa relação de causa e efeito, a execução de ações que vão impactar aquele resultado e que, no seu consolidado, vão chegar àquele resultado, né? E isso é diferente de plano de trabalho, porque o plano de trabalho está na operação, né? Está nos processos, está nas entregas. Então, é importante ter essa estrutura quando a gente pensa numa necessidade de mudança de patamar de resultados. Olhar para o futuro, planejar esse futuro de uma forma integrada, com os recursos necessários para tal, entendendo bem problemas, definindo as ações com base no conhecimento técnico, em evidências que vão, de fato, gerar aquele resultado esperado. A partir daí, ter o desdobramento de metas específicas, e essas metas precisam chegar até as redes estaduais e municipais e nas escolas, dependendo da meta, e as melhorias serem incorporadas aí nos processos e nas rotinas, né? No cenário atual, a gente ainda precisa, né, ainda mais com restrição de recursos, né, de orçamento, pensar em soluções, quando a gente fala em alcance de metas anuais, em soluções educacionais que gerem mais qualidade, que demandem menor custo e que tragam aí algum tipo de inovação dentro de uma metodologia, de uma estrutura, né, de equipes mais ágil. Tendo também estruturado e funcionando, né, para que seja acompanhado pela sociedade como um todo, um controle de projetos, um planejamento e acompanhamento de projetos, e todas essas melhorias aí incorporadas na rotina. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, esse deve gerar, né, integração e convergência de esforços e recursos. Né? Então, é importante, a gente tem, né, o trabalho de várias secretarias, né, que mostram, né, ações que vão ser desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas, mas é importante a gente ter a visão do todo. Né, para onde vamos com um conjunto de iniciativas e ações? Que resultado esperado para o próximo ano, para daqui 2 anos e para o período da gestão? Né? Então, o planejamento estratégico define o norte. Né? O PPA define o orçamento, mas é importante que a gente tenha, mesmo que não seja um instrumento formalizado como um plano estratégico, que a gente tenha essa visão,
né, do conjunto de ações, que resultados serão alcançados com esse conjunto de ações em cada uma das etapas da educação, né? Essa ordem é essencial para que a gente tenha alinhamento de esforços, de recursos dentro do Ministério, entre as redes, né, entendendo aí qual é o direcionamento para o período, né? Então, o que torna uma estratégia boa? Reflete a realidade e constrói o futuro desejado. A gente consegue entender, de fato, que futuro é esse que a gente almeja de uma forma objetiva e mensurável. É pragmática e focada em resultados, então a gente tem os indicadores conhecidos, claros, com todo o diagnóstico existente, os desafios e com base em que esse desafio foi definido, né? Como que a gente vai chegar a esse resultado, tendo também um modelo aí de controle e monitoramento dos resultados que envolva a sociedade como um todo. E credibilidade entre gestores com a determinação de responsabilidades, né? Para desdobrar esse plano estratégico, né, então, uma vez que a gente tem claro o conjunto de iniciativas para onde a gente vai em termos de resultado, com indicadores claros e metas, essas diretrizes são desdobradas, então, na estrutura do Ministério. Hoje a gente já tem algumas metas, algumas iniciativas sendo desenvolvidas, mas a gente precisa entender, né, que esse conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas, elas são suficientes para alcançar aquela meta do próximo ano e, no conjunto, a meta do período, né? Então, indicadores alinhados e que a gente consiga sair de indicadores que são mais estratégicos para indicadores operacionais, para que a gente tenha também os desafios específicos aí para as equipes. Envolver as áreas, né, de maneira organizada, de acordo com suas responsabilidades, ter planos de ação claros e também que a gente consiga, né, entender prazos responsáveis e que resultado aquela ação vai gerar para possibilitar o monitoramento e a intervenção no momento correto, né? O mais importante é isso, a gente entender o quanto foi avançado, né, num determinado período e que, de repente, novas ações são necessárias aí ao longo do tempo para que o resultado aconteça, né? Então, essas rotinas de controle de metas, com a inserção da gestão na cultura, né, do sistema educacional é essencial. E aí possibilitando também o reconhecimento e a valorização das pessoas, né? Seja do professor que está em sala de aula, né, da equipe lá da escola, aos gestores do Ministério da Educação. Então, para a transformação dos resultados no sistema educacional, a gente sai desse plano estratégico e vai desdobrando os desafios e as ações, né, a elaboração das ações necessárias na estrutura do Ministério, passando pelas redes estaduais, pelas redes municipais e chegando até as escolas, né? Sendo que os resultados vão acontecer a partir do que é feito em cada uma das escolas, e é para isso que, né, o MEC define as suas ações e as suas políticas. E nisso entra também a necessidade de ter uma governança de resultados focada, objetiva, com base em indicadores conhecidos, mensuráveis, objetivos e que periodicamente possa ser analisado, tanto o resultado do indicador quanto o nível de execução das ações, seja numa rede, seja numa secretaria do MEC, seja na visão consolidada do Ministério da Educação, né? Então, a estratégia, assim como os resultados, precisa ser acompanhada de uma forma sistemática e, a cada ano, né, ser feita uma reflexão dos avanços para, de repente, algum ajuste no próximo período. Aí, para finalizar, eu trouxe aqui 3 pontos de reflexão dos materiais que a gente analisou. Não são pontos de reflexão exaustivos, né, porque a gente recebeu os materiais que foram enviados, que não têm um nível de detalhe ou não têm todas as informações, eu não sei dizer, né, mas algumas reflexões que eu tive a partir da análise desses documentos, né? Então, o conjunto de programas que estão sendo desenvolvidos
eles dão a visão do que a gente planeja ou para que a gente está trabalhando na educação brasileira para os próximos anos, né? Está clara a relação causa e efeito, né? Então eu vou fazer esse programa para chegar nesse resultado, mas esse programa, e no total a gente tem essa proposição para a educação brasileira. Aqui a gente acha que existem lacunas e que, considerando, né, os planos que estão elaborados, mais o PPA, com o olhar do Plano Nacional de Educação por trás, que a gente possa aí, consolidar e preencher as lacunas que, porventura, existam e que a gente não tem conhecimento aí, mas que a gente possa ter essa foto clara do para onde vamos e como vamos e de que forma a gente deve medir e acompanhar e fazer as intervenções, né? Os projetos prioritários, né, que foram enviados, eles apresentam as etapas, mas eles podem deixar mais claros que resultados vão ser alcançados em cada período e de que forma deve ser mensurado, ou seja, que indicadores e que metas estão relacionados a cada um deles. E também deixar mais clara a forma de desdobrar os projetos para as redes e que indicadores e metas vão ser perseguidos aí por cada uma das redes a partir desse processo de desdobramento. É isso. Passo agora a palavra, por 20 minutos, ao senhor Ricardo Henriques, do Instituto Itaú Unibanco. E aí eu só gostaria de deixar claro também que a gente está contando com a presença agora do nosso relator, deputado Felipe Rigoni, que vai utilizar a palavra depois da apresentação. Muito obrigada. Alô. Queria primeiro agradecer ao convite da deputada Tabata Amaral e, além de agradecer o convite, reconhecer a relevância de criar uma comissão especial como essa, diante dos desafios para a sociedade brasileira como um todo, da garantia de uma educação de qualidade para todos. Eu acho que é extremamente pertinente e é uma honra poder compartilhar esse momento aqui. Cumprimentar o deputado Felipe Rigoni, uma honra poder estar aqui com a sua presença também, minha amiga, colega Isabela, certo? E todos que estão aqui. Eu acho que foi muito bom, Isabela, ter aberto, porque os parâmetros da discussão estão todos dados pela apresentação que ela acaba de fazer, e acho que o que eu gostaria de contribuir é seguir a mesma linha que Isabela trouxe, mas demarcando um parâmetro que me parece que talvez esteja na origem da constituição da comissão, deputada, que é, apesar dos enormes desafios que a educação brasileira tem, sobretudo a educação pública, o tanto que temos para percorrer no trajeto de melhoria da qualidade da educação e, sobretudo, da qualidade da educação para todos os brasileiros e brasileiras, certo? É evidente que a gente tem tido dois movimentos. Um movimento de melhorias ao longo das últimas décadas, né? Sobretudo pós-processo constituinte. Como todos sabemos, muito aquém do que desejamos, mas um processo resiliente de melhoria. E associado a isso, por isso acho que a comissão foi convocada, um processo crescente de profissionalização do campo da educação. Esse processo de profissionalização que ocorre na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, que ocorre dentro de toda uma visão do espaço público da educação, que envolve os governos, mas envolve todos os parceiros da sociedade civil que está engajada, das fundações que estão envolvidas nesse processo de criação de uma coalizão a serviço da educação. E, nesse sentido, me parece, aí a Isabela simplesmente corrobora isso, que uma estratégia canônica, né, de um planejamento estruturado, que seja baseado efetivamente num diagnóstico concreto, que enuncie e anuncie quais são os desafios e quais são as metas, se faz absolutamente incontornável para a gente viabilizar os padrões mínimos de direitos que a gente precisa e a ousadia que a gente tem pela frente. Então, acho que o primeiro ponto disso é que, e aí eu quero destacar uma coisa que a deputada disse no início, nós temos tido, enquanto Instituto Unibanco, só que aqui eu falo só essa colocação institucional, alguns contatos com o secretário Jânio Macedo, do secretário da SED, da Secretaria de Educação Básica, uma pessoa absolutamente cordial, absolutamente dedicada, um servidor público de carreira, certo?
mas, mesmo assim, apesar dessa dedicação, quando nós recebemos, né, os documentos todos que a equipe da deputada mandou, nós ainda, em setembro, né, porque agora estamos no início de outubro, após 9 meses, ainda estamos ancorando a referência da estratégia da SEB, do que recebemos, né, da Secretaria de Alfabetização e da Secretaria de Ensino Superior, em PowerPoints, né, em PPTs, tá certo? Em textos muito vagos, tá certo? E com uma enorme dificuldade de produzir aderência disso para saber quais são os caminhos concretos a serem trilhados. Tá? Então, os comentários, e, obviamente, repetindo, mas é uma pena o Ministério da Educação não estar aqui para poder comentar. Então, a questão é, para além das boas intenções, tá certo? Nós sabemos que elas são necessárias, mas elas são estritamente insuficientes. A agenda da educação, sobretudo da educação básica, aqui, que eu queria destacar ela, tá? No campo da educação pública, não seguir um processo intenso de profissionalização que nós vemos acumulando ao longo das décadas, tá certo? É certamente algo que produz, no mínimo, inquietação e nos deixa inseguros, tá certo? Sobre a possibilidade de a gente construir caminhos efetivamente condizentes com a ambição que a gente tem pela frente. Ou seja, isso implica como é que você desenvolve caminhos a partir de diagnósticos concretos, de hipóteses sobre isso, métricas associadas a isso, escuta dos atores, dos vários entes da federação, dos vários atores que estão dentro da sala de aula, que estão os professores, os diretores, os alunos, as famílias, estão aí na dificuldade de fazer isso sem uma escuta atenta, sem aprender com as evidências, sem estar aberto à possibilidade de você redefinir caminhos, tá certo? E sem estar atento à ideia de uma mudança de cultura para profissionalizar o processo educacional como um todo. E aí eu queria só partir, dado isso, a referência dos entes públicos, que são mais organizadores dessa agenda, e pensar no que há de comum, muito breve, para depois comentar os casos concretos dos planos, dos PowerPoints que recebemos, dos 4 estados que estão melhores posicionados no ensino médio no Brasil, a partir do ranking do IDEB. Certo? Esses 4 estados são Goiás, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. Esses são os 4 melhores estados do ponto de vista da performance, tá certo? Do IDEB. Tá? O Instituto Embanco tem a honra de ser parceiro de 3 desses 4, tá certo? Mas os 4, portanto, aqueles que somos parceiros e aqueles que não são parceiros, têm características absolutamente comuns do ponto de vista deste traço que a gente está chamando, que eu estou chamando aqui de profissionalização do compromisso com a educação pública. Certo? E eu acho que a gente pode, além de entender as boas práticas, entender os bons manuais, entender as boas rotinas, boa teoria, se inspirar em atores públicos, certo? Que têm gerado resultados, que têm, felizmente, trajetórias partidárias diferentes, portanto, expressam o campo do pluralismo necessário na agenda democrática e conseguem, do ponto de vista substantivo, apesar dos enormes percursos que ainda temos pela frente, produzir resultados efetivos a serviço da população dos seus estados. Tá certo? E aí, obviamente, eu não vou entrar em nenhum detalhe, não haveria como fazer isso em 20 minutos, mas quais são os traços que todos esses 4 traços têm, comungam e exercitam? O primeiro, talvez o tema dessa mesa, uma estrutura definida, e diria até quase obsessiva, de planejamento. Ou seja, em planejamento com seus fundamentos mínimos, ou seja, um entendimento da sua realidade a partir de evidências específicas e concretas, leitura dos seus indicadores que são locais, definição de um roteiro de interpretação, evidentemente sempre teremos interpretação sobre isso, sobre qualquer evidência que tenhamos, uma constituição de hipótese, e a partir dessa hipótese, definição de objetivos, métricas com indicadores e percurso esperado. Todos os 4 estados têm exatamente isso e são com configurações específicas, portanto, não há nenhuma camisa de força em torno disso, assim uma abordagem a serviço da profissionalização da educação. A segunda coisa é todos eles produziram alinhamentos intrainstitucionais.
seja, alinhamentos que têm a ver, por exemplo, concreto, entre o desenho do currículo, as práticas pedagógicas, o sistema de avaliação associado, o uso do sistema de avaliação com devolutivas a serviço da aprendizagem que lhe é consistente. Tá certo? Destaco isso porque também, daqui a pouco, eu tento falar assim, este alinhamento que é vital para poder fazer transformações estruturais, a gente não observa, por exemplo, nos elementos da estratégia definida pelo Ministério da Educação. É fundamental não tratar, por exemplo, avaliações, currículo e devolutivas como unidades independentes. Tá certo? Os estados, esses 4 estados que eu estou usando como referência, tratam essas dimensões de forma absolutamente alinhada e a sua potência de incidência sobre aquilo que mais nos interessa, que é o campo pedagógico, portanto, o campo de ensino e aprendizagem dos estudantes, se torna efetiva também em parte disso. E já fazendo um comentário lateral, nos PowerPoints que eu li, nos documentos que eu li, não há alinhamento entre esses processos. Já faço comentários sobre quais são os riscos disso daqui a pouco, mas, ao não ter alinhamento sobre isso, eu crio muitos riscos. Tá? Mas, novamente, aprendendo com os estados. Segundo, o terceiro ponto-chave é uma dedicada construção de uma estratégia de gestão que envolve o campo de pessoas, que envolve o campo de, relacional, portanto, com o seu ambiente, envolve o campo de infraestrutura, mas envolve todos os campos a serviço do campo de gestão fundamental, que é o campo pedagógico. Ou seja, uma ideia de uma visão abrangente de gestão, englobante de gestão, mas com uma noção de principalidade e de sequenciamento, ou seja, todos os domínios da gestão a serviço do foco pedagógico. Isso organiza a estratégia dos 4 estados também. Tá certo? Em seguida, a ideia de um monitoramento contínuo, que obviamente é dependente do primeiro ponto inicial, de um bom planejamento estruturado, com métricas claras e capacidade de prever não só o que e aonde queremos chegar, mas qual o caminho projetado. Todos eles têm esse sistema de monitoramento dado, cada um, novamente, com frequências diferentes, alguns bimestrais, outros quadrimestrais, mas todos alinhados, desde a esfera da secretaria até a escola e, portanto, da sala de aula, através da secretaria, regional, escola, intra-escola, sala de aula, um monitoramento consistente, mas o que é mais importante, quando nós analisamos todos os 4 casos, para todos, em momentos diferentes, quando a gente vê o percurso dos últimos 4 anos, onde permitiu-se a análise do IDEB, todos eles anunciaram e vivenciaram o processo de correção de rotas. Isso aí, deputado, isso é fundamental. Ou seja, porque, senão, a ideia de monitoramento parece só um problema de controle. E as experiências exitosas que nós temos não são o exercício abstrato de controle, são exercícios de monitoramento que têm consequências reais de redefinição de rota, porque, evidentemente, não sabemos a priori quais serão as trajetórias que serão efetivadas, dado um conjunto de hipóteses. E todos os estados, se vocês virem e acompanharem em momentos diferentes, conseguiram dar conta de ter bons resultados, porque corrigiram a tempo, e não só no ano seguinte, só depois de constatar que houve alguma mudança, os seus caminhos. Tá certo? Além disso, talvez a última coisa, todos eles produziram processos de apoio estruturado, ou seja, de corresponsabilização entre as suas unidades infraestaduais e os seus atores que estavam lá colocados. Aqui, não, sem nenhum detalhe, mas, ou seja, a ideia é que, por exemplo, quando você tem o planejamento, tem as metas, a ideia de corresponsabilização faz com que você foque nas escolas mais vulneráveis, por exemplo, e dê capacidade de ter incidências na implementação dos seus programas descompensadas em função de reduzir as desigualdades, porque você corresponsabiliza todos os atores. Então, é nessa direção que a gente tem uma inspiração positiva, exitosa, empírica e pragmática em casos concretos da nossa experiência nas redes estaduais. Agora, o que isso tem como derivação para os planos do MEC? O MEC, o Ministério da Educação, de alguma forma, devia ter alguns atributos essenciais, dado que ele tem o campo regulador, tem a capacidade de desenhar incentivos e tem a capacidade de financiar várias agendas. Que atributos seriam esses, deputada?
induzir mudanças, produzir sistemas estruturados de avaliação, garantir assessoria estratégica aos entes federados, aprender com as implementações, focar nas práticas e não acreditar que as coisas vão mudar por decreto, ou por repasse de dinheiro, e, portanto, dar conta de construir caminhos com esses atributos. Quais são os riscos, pelo menos, da baixa visibilidade do planejamento e no mínimo, pouca coerência intrasetorial e entresetorial? Só para pegar os dois que eu consegui ler da educação básica, entre a SEB e a CEALFA, não há enunciado nenhum item de alinhamento, qualquer que fosse. Não é um problema de eu concordar ou não. Tá certo? Quando você lê os dois elementos dos planos que estão lá, é como se a Secretaria de Educação Básica fosse indiferente aos procedimentos e elementos da Secretaria de Alfabetização. Tá certo? Será que você diria? Vice-versa é o contrário, não é isso, Ricardo? Seria também um para o outro. Então, basicamente, é o seguinte, você não tem entre duas unidades, quanto mais se você pensasse o planejamento estratégico do Ministério, e, portanto, a sua intencionalidade maior com a sua visão, se nem entre duas áreas são essenciais, obviamente que a gente sabe que não é possível pensar em transformação estrutural desse país sem garantir a alfabetização na idade certa para todos os brasileiros, certo? Mas se você não tem nem esse alinhamento. E no PowerPoint também, no interior da própria secretaria, você também não vê alinhamentos. Você vê como se fossem post-its do início de um planejamento estratégico, para tentar dialogar com esse elemento. Como se você tivesse colocado vários post-its e depois traduzir os post-its em páginas do PowerPoint e a alguém de produzir alguma coerência entre aqueles elementos. Tá certo? Quais são os riscos chaves disso? É você não ter parâmetros para contribuir com aquilo, deputada, que talvez seja uma das maiores missões do Ministério da Educação. Estar disposto a definir diretrizes, evidentemente baseados em dados, em contextos, em evidências, mas, esse que é o ponto, estar disposto a aprender com o que acontece. Tá certo? Então, o maior risco dessa certa fluidez do que estão lá nos elementos do plano é não ter nenhuma abertura concreta, e não só intencional, de aprender com o que efetivamente se dá com as implementações das ações que lá estão enunciadas. Eu não tenho parâmetro algum para fazer isso. E um risco derivado, dado o nosso histórico, me parece que é um risco muito alto, de aumentar o potencial de uma desigualdade crescente entre entes da federação e intraentes da federação, pela inexistência de parâmetros que permitam minimamente balizar as intencionalidades que estão implícitas dentro dos elementos do plano. Agora, eu tenho mais 5 minutos? 5h46. Poxa, eu contava só com 5. Alguns comentários específicos. Tá certo? Quando a gente olha para o Compromisso Nacional da Educação Básica, tá certo, deputada e deputados, o primeiro ponto, e a senhora já disse isso na abertura, não há metas no compromisso. Só a ideia de que você tem um compromisso sem metas torna difícil o entendimento da ideia do conceito de compromisso. Eu não sei comprometer com o quê, porque, obviamente, eu não posso ter uma política pública comprometida com valores e com princípios só. Tá certo? Então, a primeira coisa é que não tem uma âncora básica desse processo, que é a revelação do seu modo de financiamento. É óbvio que, nos dias de hoje, o Fundeb seria ainda mais essencial, mas, para além do Fundeb ou não, dado que vai ter que rever no próximo ano, tá certo? É qualquer instrumento de financiamento para o compromisso. Tá certo? E, como eu disse antes, só para dizer, não aborda eixos estruturais como o da alfabetização, e é como se no compromisso da educação básica a alfabetização fosse de um outro pedaço ali, como se fosse, parece, um certo compartilhamento de silos. Tá certo? O meu silo está aqui, o seu silo está ali, e, portanto, isso fere qualquer visão razoável de uma profissionalização da gestão a serviço da garantia de direitos. Tá certo? E eu vou entrar agora, nos minutos que me faltam, especificamente na discussão que nós temos trabalhado muito, que é do ensino médio. Tá? E aí, deputado, especificamente no ensino médio, algumas coisas chamam muita atenção. Tá certo? Então, me parece não haver nenhum elemento naquilo que foi colocado que esteja atento para a complexidade do desenho federativo do Brasil. Tá certo? Então, isso
Isso implica que não há nenhum sinal de customização, de entendimento das diferentes situações e, portanto, uma não previsão do Ministério da Educação estar disposto a produzir, digamos, assessorias para mitigar eventuais aumentos de desigualdade que se estabeleçam nos territórios. Como eu não tenho nada enunciado nessa direção, é como se eu estivesse me isentando de dialogar com esse campo, e a probabilidade, dado o nosso histórico, é evidentemente, o nosso vetor de origem é um vetor de produção da desigualdade. Se eu não enuncio num plano um elemento qualquer que permita, qualquer que fosse, não há como discordar, eu poderia concordar ou discordar, mas não há como discordar porque eu não tenho nenhum elemento que me diga para onde eu vou produzir assistência técnica. Só para dar um exemplo aqui, deputado, é o seguinte, é muito interessante, porque eu li também mais um PowerPoint, que não é setorial, que é o PowerPoint sobre escolas cívico-militares. É muito curioso que um único projeto tenha o mesmo tratamento analítico que o compromisso pela educação básica, tá certo? Que é um PowerPoint concorrente. Mas, dentro desse PowerPoint, é muito engraçado você ver o seguinte, não há nenhuma reflexão, por exemplo, deputado Rigoni, sobre como é que você consegue compatibilizar os princípios do novo ensino médio. Lembre, deputado, que o senhor mexeu isso lá na largada, a ideia da flexibilização, a ideia de não ser 15 matérias obrigatórias para todo mundo, a possibilidade de você ter itinerários alternativos, você ter direitos de escolhas, não sei o quê, todos os elementos. Tá certo? Portanto, uma visão, com todas as críticas que possam ser feitas, que tem autonomia como princípio. Como é que você compatibiliza essa ideia para um novo ensino médio com autonomia organizando com o parâmetro referencial de uma escola cívico-militar que reduz todas as autonomias? Essa reflexão, que seria a base de uma visão estratégica sobre o que se espera sobre o ensino médio, não está em lugar nenhum nos poucos documentos. Então, não é possível, é pré-indicadores, deputada, é pré-métricas, é portanto, saber o como se fazer, do ponto de vista do enunciado e, portanto, da intenção e visão analítica que faria diretrizes para o ensino médio. Certo? Os dois conceitos, ao não dialogarem, produzem, no mínimo, um paradoxo, tá certo? E, provavelmente, uma absoluta contradição. Se nós associarmos a isso uma outra declaração intencionada num dos slides do PowerPoint, que é o fomento ao ensino médio integral, fica ainda mais em aberto, porque nós não sabemos nada ali naqueles documentos sobre quais são as opções sobre carreira, sobre plano de cargo e salário, sobre dedicação de 20 horas, quais são as opções sobre densidade demográfica populacional e, portanto, para os municípios que só tem uma escola de ensino médio. Lembrem que tem estados que metade dos seus municípios tem uma escola só. Mas isso, às vezes, o peso da matrícula é pequeno, mas tem estados que 70% da matrícula está em municípios com uma escola só. Perdão, 60% dos municípios tem uma escola e representa... Os municípios que têm uma escola, representam 60% da matrícula, tá certo? Então, como é que eu vou fazer esse processo? E é o seguinte, desculpa aqui porque eu vou correr, existe uma árvore de decisões enormes para poder se definir como é que você vai fazer o seu ensino médio e não há nenhuma remissão a esses elementos. Eu vou só ilustrar com uma, dado que terminou o tempo. Todos falamos que uma das grandes vantagens de ter uma base nacional curricular comum, que é definir as expectativas de aprendizagem dos estudantes, é permitir uma mudança significativa na história brasileira, que é o rabo deixar de abanar o cachorro e, portanto, a partir de um currículo que vai se instituir em cada estado, eu definir um sistema de avaliação nacional. Isso será um enorme avanço. Tá certo? A questão que está em aberto, como se dará o SAEB? Quais são os parâmetros do SAEB para garantir uma cesta de componentes dentro do seu banco de itens que mantenha a comparabilidade da série histórica? Não há nenhuma reflexão no INEP. E aí, o ponto-chave, que eu não vou entrar em nenhuma tecnicalidade, mas o Enem, que todos nós falamos. Tá certo? Lembrem, para o Enem existir na nova arquitetura da Base Nacional Curricular Comum, suponha que, por alguma medida de justiça, só será possível ser feito quando todos os estudantes estiverem já no novo ensino médio, tá certo? Porque será uma avaliação de conclusão do ciclo com abertura de acesso ao ensino superior. Percebam só o seguinte, a princípio, as escolas pilotos começam o ano que vem, tá certo? 2020. Se os estados fossem numa correria frenética, conseguiriam colocar todas as suas escolas
começando o ensino médio com trajetórias flexíveis e itinerárias em 2021, me parece virtualmente impossível. Mas, se assim fosse, significaria que o primeiro ano seria em 21, o segundo ano em 22 e o terceiro ano em 23. O primeiro Enem possível de ser feito seria em 23. Tá certo? Como provavelmente não será em 21, será em 22, ou será em 23, que começará todo mundo, todos os alunos do primeiro ano estarem no novo ensino médio, eu terei a prova do Enem em 24 ou em 25. Tá certo? Não há nenhuma discussão sobre isso e há uma enorme confusão, dizendo que o Enem daqui a pouco já será o Enem com o novo ensino médio. Então, não só não se limpa esse processo, como não se discute os fundamentos de um novo Enem que vai permitir um fluxo adequado para a aprendizagem. Desculpe, eu estava só tentando fazer ilustrações, mas são ilustrações de ausências do plano que tem um comprometimento, ou seja, a expressão da baixa profissionalização do Ministério da Educação no que se refere ao seu planejamento pode comprometer os poucos ganhos que já tivemos até hoje de aprendizagem e fluxo e pode abrir um espaço para, isso não aconteceu, de retrocesso nos padrões de aprendizagem e, talvez, de piora dos fluxos educacionais. Então, temos que estar muito atentos por isso para poder rapidamente definir as métricas de acompanhamento para garantir não só uma certa vacina para não ter o retrocesso, mas seguir nosso processo histórico de aumentar e acelerar, aí seria o melhor ainda, acelerar a nossa velocidade de melhora. Muito obrigado. Antes de dar continuidade, eu vou pedir licença à Isabela e ao Ricardo para fazer algo que os deputados já estão muito acostumados. Em razão da iminência da ordem do dia do plenário e não havendo discordância de nenhum parlamentar, peço licença aos senhores convidados para que possamos realizar a deliberação dos requerimentos. Logo em seguida, retomaremos as exposições dos convidados. Todos concordam? Prometo ser rápida. O primeiro requerimento é de número 50 de 2019, do senhor João H. Campos, que requer a realização de audiência pública para discutir a atual gestão das políticas públicas educacionais levadas a cabo pelo MEC, sob perspectiva comparada com a presença de ex-titulares da pasta. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O segundo requerimento, de número 51 de 2019, do senhor Felipe Rigoni, que solicita informações ao senhor Ministro de Estado da Educação sobre políticas públicas relacionadas a creches. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O terceiro requerimento, de número 52 de 2019, do senhor Felipe Rigoni, que solicita informações ao senhor Ministro de Estado da Educação sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O quarto requerimento é de número 53 de 2019, também do senhor Felipe Rigoni, que solicita informações ao senhor Ministro do Estado da Educação sobre a utilização de recursos provenientes da recuperação de ativos em virtude da Operação Lava Jato. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento de número 54, de 2019, é da senhora Luísa Canziani e requer a realização de audiência pública para debater os dados apresentados por um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, que analisa a relação entre o desempenho de aprendizagem dos estudantes com a qualidade da infraestrutura das escolas no país. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito obrigada pela paciência de vocês. E retomando agora a nossa discussão, eu queria agradecer imensamente a tudo que vocês trouxeram aqui. Eu acho que trazer essa visão externa de quem realmente entende mostra para a gente a urgência desse tema, que muitas vezes fica batido como mais uma tecnicidade. Não, a gente está falando do que tem de mais profundo da pasta. E aí eu queria primeiro fazer uma correção e retomar duas falas de vocês que eu acho que me marcaram muito e vão guiar muito no nosso relatório, e aí vou passar a palavra para o nosso relator. Primeiro, eu acho que é importante dizer, quando eu falei que a gente recebeu apenas 3 planos de trabalho, a CETEC fez a divulgação do seu plano hoje, seria um quarto, mas ele ainda não foi disponibilizado para o público. Então, a gente, como comissão, não teve acesso, imaginamos que nos próximos dias teremos ele como quarto plano. E aí, sobre as coisas que a Isabela trouxe, eu queria destacar 2 coisas. Ela mostrou muito o planejamento como sendo um direcionamento.
E eu acho que isso mostra um pouco da nossa dificuldade, até como parlamento, até como comissão externa, de acompanhar, de fiscalizar, que é nossa obrigação constitucional, quando a gente não tem esse direcionamento que vem do executivo. E a gente tem um direcionamento histórico, que é o PNE, e aí eu acho que vale reforçar. Críticas fazem tudo bem, fazem parte da política, mas a gente não pode continuar sem um direcionamento para a educação do Brasil. Então, que se o MEC tem propostas para o PNE, tem mudanças a propor, que nos apresente para que a gente possa fazer essa discussão em conjunto, mas apenas criticar o PNE sem apresentar um planejamento no lugar, de fato, tira o equilíbrio de toda a nossa educação. Primeiro, porque a gente não tem um direcionamento para as redes. Segundo, porque, como parlamento, a gente não consegue acompanhar e ver o cumprimento desse direcionamento, que é o planejamento. E um outro ponto que ela trouxe, que eu acho que vale reforçar, quando a gente fala do PPA, são 4 anos, e acho que é importante, porque eu misturei a fala dos 3 anos que faltam do Ministério, mas é importante dizer que são 4 anos. Ou seja, é uma geração inteira que passa pelo Fundamental 1. A gente realmente não consegue passar por esses 4 anos com um indicador que o próprio INEP não reconhece, que ninguém parece saber muito bem de onde veio, e esse é um único exemplo. Então, é claro que a gente fala dessa falta de coordenação que o Ricardo tão bem trouxe, mas eu acho que vale sempre lembrar que a gente está falando das nossas crianças. A gente está falando do futuro, do sonho de um Brasil que a gente tem. Então, ao não ter um indicador comum, ao não ter uma coisa que é mensurável, não só a gente está sem direcionamento, mas a gente está sem o que saber fazer no dia a dia. Eu acho que isso é o mais preocupante para essa comissão. E aí, sobre 2 falas do Ricardo, que eu também queria destacar, quando ele fala da profissionalização do compromisso com a educação pública. Isso, para mim, ficou muito marcado. A gente não pode deixar que uma visão de país diferente, uma visão de mundo diferente, altere isso. Porque eu acho que o ponto aqui não é criticar a visão de mundo do governo, nem é questionar a visão que tem para a educação, mas é, de fato, pedir isso. Gestão, profissionalização, planejamento não são temas partidários, com toda certeza, não são questões ideológicas, independente da visão de mundo que o governo representa, que se possa profissionalizar esse compromisso com um Brasil mais inclusivo e desenvolvido. E tem um segundo ponto que eu acho muito importante também, que é quando você traz a questão sobre a correção de rotas. E eu acho que a gente está precisando de algumas correções de rotas. Quando a gente fala de forma mais ampla, ninguém discordaria que o Brasil não avançou, a gente avançou em muitas coisas, mas é claro que a gente está longe do ponto ideal. Meninos e meninas que terminam o ensino médio sem saber ler e escrever, sem saber frações, sem conseguir um emprego, eu acho que já encerra a discussão. Agora, é muito importante que a gente não só saiba corrigir rota no sentido de política nacional, de planejamento, etc., mas também em termos de gestão. E eu acho que está num momento bem importante, bem crítico para o MEC recorrigir essa rota de gestão, de planejamento e começar a trazer de novo esse direcionamento que está fazendo muito falta para o nosso Congresso, para a gente acompanhar. Imaginem vocês para as redes e para as escolas Brasil afora. Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo que trouxeram. Eu quero agradecer a presença do professor Israel, que é subrelator dessa reação, dessa comissão. Depois passo a palavra, se o senhor quiser utilizar. E passo agora a palavra ao deputado Felipe Rigoni, que é o nosso relator e que está bem atarefado com 1 mês para entregar o relatório. Está aqui, olha o microfone. Tem pouquinha coisa para a gente arrumar esses dias. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar e agradecer profundamente a presença do Ricardo e da Isabela. E queria dizer algo que normalmente eu não gosto de dizer, que eu fico muito, apesar de ser um conhecimento muito grande que a gente adquire, mas fico muito triste em ouvir o que a gente precisou ouvir aqui hoje, né? A falta de planejamento estratégico que o MEC tem. Eu queria destacar, além de reforçar a fala da Tabata, eu queria destacar algumas coisas que o Ricardo falou aqui, que eu acho muito sérias. Assim. Se as pastas e os fatores da educação forem tratados de forma individualizada, de forma segregada, como está sendo tratado a avaliação, currículo, a SEB, a CEALF e etc., a gente sempre terá um problema de fluxo, a gente não vai conseguir monitorar bem, a gente não vai conseguir corrigir os problemas que a gente precisa corrigir e não vamos tratar a educação de forma integral, como ela deve ser tratada. Só que eu fico mais triste ainda de não ter o MEC aqui, falando qual é o posicionamento deles em relação a isso. Né?
Pior do que saber que está ruim é saber que quem é responsável pelo que está ruim não está nem aqui para falar. E existem 3 grandes ferramentas, né, que hoje a gente tem na educação para estabelecer o planejamento e a rota, que é o PNE, que já foi aprovado, tem tempo e está aí em andamento. E como foi dito aqui, eles criticam muito o PNE, e nós temos as nossas críticas ao PNE, mas, ao mesmo tempo, não apresentam soluções e não apresentam como é que eles vão fazer para cumprir o PNE, que, por enquanto, que não muda, é o que está em vigor e precisa ser cumprido. Em segundo lugar, você tem um planejamento estratégico do próprio MEC, que ainda não está pronto, tem alguns planos de trabalho, que, como, de novo, já foi reforçado aqui, é muito mais cartas de intenção do que plano de trabalho, porque plano de trabalho tem que ter meta, e como não tem meta, não é plano. E aí, de novo, de forma individualizada, de forma mais segregada do que integral e sem meta, né? Não tem como um parlamento, que é responsável por fiscalizar, não tem como a sociedade civil fiscalizar um planejamento no qual você não tem nem a meta e nem o caminho pelo qual você vai seguir e cumprir essa meta. E, por último, você tem o PPA. E o PPA, de forma muito curiosa, veio com indicadores que não existem, ou pelo menos não são conhecidos ainda. E quando questionamos o INEP não sabe o que é o indicador que está lá no PPA. Ou seja, o órgão responsável por medir o indicador que está sendo utilizado não foi consultado, pelo que parece, e não construíram junto com o INEP esse indicador super curioso, que é o tal do IDEB sintético, né? Que a gente não sabe direito o que vai ser isso. Então, no fim das contas, você tem indicadores que ninguém conhece o que é, você não tem metas, e você tem um único planejamento que foi feito no passado, que o órgão responsável por cumpri-lo o questiona sem dar uma solução concreta. Então, eu fico muito triste, de fato, de entender e conseguir ter que concluir que, de fato, a coisa mais importante do Ministério da Educação, que seria o planejamento, a direção, como foi muito bem dito aqui pela Isabela e pelo Ricardo, está muito comprometida. Então, fica aí em aberto o questionamento sobre o que a gente vai fazer, o que o MEC vai fazer com a educação ao longo desses anos. E uma coisa que me deixa ainda mais preocupado, né, como é que nós, no Parlamento, vamos fiscalizar, né, o andamento das ações em educação no nosso país, se a gente não tem as coisas de forma muito concreta. E, mais importante ainda, quando você não tem um planejamento específico, né, com metas, com controle estabelecido, você abre muito espaço à discricionalidade. Ou seja, do nada, a partir, né, disso, no ano que vem ou em qualquer ano desse aí, pode aparecer uma política pública completamente desconexa da realidade, completamente desconexa de alguma questão científica estabelecida aqui. Se você não tem planejamento, você pode ter isso. Isso é muito sério, especialmente tratando a educação, que, no fim das contas, é o que provém o futuro de um país. Então, fica o questionamento no ar. Assim, eu sei que os meninos não vão conseguir responder, já que o MEC não está aqui, mas fica o questionamento. Como é que a gente se previne, né, de discricionariedades que vão prejudicar mais do que ajudar, e como é que a gente vai estabelecer um processo fiscalizatório no Parlamento se a gente não tem um planejamento estratégico advindo do MEC. Muito obrigada, deputado Felipe Rigoni. E acho que vale reforçar que a gente está realmente abertos como comissão para ouvir todo mundo que tope, entender os requerimentos, entender o que a gente está recebendo, porque a gente tem um desafio muito grande de entregar recomendações de novo, não só para a Câmara, para a Comissão de Educação, mas também para o MEC. Passa agora a palavra ao nosso subrelator, que também está tendo bastante trabalho, o professor Israel. É muito ruim ver o lugar do MEC vazio. Eu estou com a subrelatoria, que eu acho que é essencial, que é a de formação docente. Eu acredito que a única forma da gente começar a estruturar a nossa política de educação é preparando os professores. Essa crise de aprendizagem que está acontecendo no Brasil, ela é fruto
da nossa falta de uma política séria de preparação docente no Brasil, de formação docente e de formação continuada. Eu que às vezes me apego aos clássicos revolucionários da educação, eu digo, né, a revolução educacional passa obrigatoriamente pela sala de professores, não tem jeito, né? Se a gente quisesse hoje, e é claro que eu vou puxar a sardinha para a minha subrelatoria, eu preciso falar sobre isso, se a gente quisesse hoje fazer tudo o que a gente deseja fazer na educação, a gente não conseguiria, simplesmente porque o currículo de formação docente na universidade está defasado, e se a gente decidir mudar esse currículo, nós não temos professores universitários preparados para fazer essa formação. Então eu me assusto muito com o fato de que não haja planejamento no Ministério. Eu acredito que a atuação do Congresso Nacional e dos deputados ligados à área de educação ter sido essencial, porque senão nós estaríamos completamente à deriva. Eu, como cientista político, percebo que a teoria dos três poderes está funcionando literalmente, quer dizer, o que a gente vê hoje é um apagão do Ministério da Educação e do Poder Executivo de uma forma geral. São poucos assuntos nos quais se concentram e os outros assuntos estão completamente à deriva, com escândalos internacionais, com vexames públicos e notórios, e no Ministério da Educação isso não é diferente. Para concluir rapidamente, é só lembrar do roteiro dessa tragédia que se iniciou no início desse ano, quando ainda estávamos sob gestão do ministro Vélez, e que a gente percebeu que o Ministério não sabia para onde ir. O novo governo ganhou a eleição, uma votação legítima, mas não entendeu que a pauta de educação não é uma pauta de moda de classe média, porque as atenções da classe média são atenções muito mais frívolas. Eles têm seus filhos nas escolas particulares e a preocupação é que o professor não seja doutrinador. Não há nenhuma evidência sobre isso, isso é uma preocupação meramente de um grupo social, é uma bolha. A gente não pode se esquecer dos 48 milhões de estudantes da escola pública. A gente não pode se esquecer que 16% das escolas públicas não possuem um banheiro, uma privada, um vaso sanitário. A gente não pode se esquecer do que realmente é importante, e eu vejo que a trajetória dos mecanismos de acompanhamento da educação aqui no Congresso, especialmente da comissão externa, foi uma trajetória de fazer com que esse grupo que chegou ao Ministério da Educação entenda que as pautas que eles levaram para o Ministério da Educação não são pautas universais. São pautas específicas. Eles estão mais preocupados com temas de repercussão midiática, de repercussão nas redes sociais, nós temos repetido isso, como militarização das escolas, homeschooling, professores doutrinadores, escolas sem partido, temas que de modo algum são referenciados nas pesquisas, nas evidências, nos estudos. Eu acredito que o Congresso, o Poder Legislativo, tem cumprido o seu papel. Cumprido o seu papel teorizado mesmo na teoria dos freios e contrapesos dos três poderes, quer dizer, no momento em que a gente sofre um apagão do Ministério da Educação, o Congresso Nacional não tem opção senão tomar a frente e tentar, enfim, dar algum rumo, cobrar alguma coisa, porque é uma perda que talvez seja irreparável. A gente não sabe como vai ser isso, quer dizer, um garoto de 15 anos, nesse momento, que nem sabe que está com a escola à deriva, enfim, quando ele completar 18 anos, a perda dele é irreparável, né? A gente talvez esteja negando a ele, como
o Ricardo Henriques falou, o direito de disputar em condições mínimas de igualdade a prova do Enem, dependendo da escola em que ele estiver e de qual vai ser o rumo da prova, porque isso não está claro, né? Parabéns, Tabata, parabéns, Felipe. É uma pena que eu acho que a gente não vai ter nem como medir, porque até os medidores estão confusos, né? Obrigado. Professor, você foi extremamente lúcido em toda a sua fala, eu concordo com tudo, não poderia dizer melhor. Me incomoda essa sensação de tristeza com que a gente sai dessa comissão, mas a gente vai encontrar uma maneira de transformar essa tristeza em ação. A gente é bom nisso, como jovens revolucionários que somos. Então, não desanimem. Não havendo mais deputados inscritos, passa a palavra aos expositores para responder às indagações dos parlamentares e tecer suas considerações finais sobre o assunto. Isabela Muricy, por 3 minutos. Bom, acho que o Ricardo foi preciso em falar de alguns pontos, né, da importância da integração das ações políticas e programas que são definidos em cada secretaria do Ministério da Educação. Né, como eu mostrei, a gente fala de um sistema de gestão, né, um sistema que tem partes interligadas e que um resultado afeta o outro. Né? E esse é mais um ponto que reforça a importância de ter um planejamento sistêmico que olhe para o futuro, mas que veja a inter-relação entre cada um dos elementos, porque precisa estar entrelaçado, porque tem um impacto imediato, né, nos resultados. Então, esse olhar de integração entre secretarias, entre programas e políticas é essencial, e pensar também nas especificidades de cada estado, de grupos de municípios, de escolas, que a gente tem um país enorme, né, com grandes diferenças, e a gente precisa tratar essas diferenças da forma correta para que, no todo, a gente consiga crescer e dar oportunidade para todos. Né? Então, esse é um ponto também importantíssimo ao se falar de planejamento, de metas e desafios que precisam ser específicos, dado cada realidade, dado cada grupo de características. Né? E o monitoramento, acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho, né, de acompanhar, de questionar, de buscar respostas. Né, como eu comecei a falar, a gente está falando de decisões que de agora, mas que vão impactar o amanhã e o futuro. Né? Então, é importantíssimo, e esse papel de questionar e de buscar as respostas e de contribuir, levar sugestões de melhoria é essencial, né, nesse processo de acompanhamento, monitoramento para correção de rotas. Né, porque acho que todos aqui temos o mesmo objetivo, que é melhorar a educação, a qualidade da educação brasileira, o acesso à educação de qualidade para todos. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E agradecendo mais uma vez o convite, me sinto muito honrada de participar e de poder trazer algumas contribuições, e permaneço à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Isabela. Passo agora a palavra ao Ricardo Henriques, também por 3 minutos. Deputada Tabata, eu acho que o seu comentário sobre as nossas crianças e os nossos jovens, eu acho que talvez seja a questão mais substantiva para a gente pensar sobre os riscos associados e não se ter uma estratégia explícita que defina quais são as diretrizes para a educação brasileira, o que se quer fazer, como vai se medir e como vai se fazer, qual é a intenção desse trajetório. Então, acho que isso tem que ser pensado, os jovens, não as crianças que entraram no primeiro, que estão concluindo agora o ensino fundamental e que seriam os jovens que vão concluir o ensino médio. Quando vocês acabassem o mandato, vocês, como deputados, não sabem como monitorar o que vai acontecer com esses jovens. Tá certo? Especificamente sobre a questão do INEP, eu só queria dizer o seguinte, para não esquecer, o INEP é um órgão de Estado com uma qualidade equivalente ao Banco Central. Tá certo? A gente não pode esquecer isso. Tá certo? Uma burocracia de Estado sólida, com técnicos de carreira,
muito densa, e você inventar um indicador que seria o efeito farol e que a equipe técnica, com a densidade que tem, que sequer sabe do que se trata, confesso que eu tenho alguns anos trabalhando com política social e educação, tantos quanto não tenho de cabelo, tá certo? E nunca vi essa ideia de um INDEB sintético com esse conceito, e, obviamente, ninguém seria capaz de explicar. Então, é muito perturbador. Por fim, eu queria comentar a fala do deputado Rigoni sobre o risco de discricionariedade. Eu acho que o senhor colocou num ponto que o país devia ficar em alerta, tá certo? E entendo, deputado, que a proposta da Escola Cívico-Militar já é nessa direção, certo? Há pouquíssimas evidências na direção do porquê fazer essa escolha, certo? Do ponto de vista da performance, qualquer escola com seletividade, definição de parâmetros de disciplina, vai gerar resultados melhores do que sem seletividade, tá certo? Mas uma escola técnico profissionalizante faz a mesma coisa e faz a custos menores, certo? E é só para alguns, jamais será a base para uma escala da política pública. Tá? Mas eu queria concluir só com esse risco de discricionariedade, lembrando, outro dia fiz um artigo sobre isso, lendo um livro recente, desse ano, já não é tão recente, que é do início do ano, de um sociólogo francês chamado François Dubé, que diz que nós estamos em tempos de paixões tristes. Esse é o nome do livro, certo? Inspirado em Spinoza. Tá? Só para dizer o seguinte, o tempo de paixões tristes são os tempos em que você vive as dores da desigualdade de forma individualizada e você organiza todo o seu campo de ação pública a partir de ressentimentos, tá certo? E a partir da negação do outro. Acho que quanto mais você abaixa a possibilidade de se trabalhar com evidências, de ter o espaço do diálogo, de definir contradições e, sobre o contraditório, ter até adversários, mas não confundi-los como inimigos, certo? E, no campo do diálogo, produzir alguma convergência, certo? Quando você não faz isso, você abre espaço para ressentimentos, para raivas e, obviamente, chega ao paroxismo de poder produzir o revisionismo de fatos históricos. Tá certo? E esse revisionismo abre espaços para, como diz Dubé no livro dele, para o obscurantismo. Não profissionalizar os sistemas de ensino público é o primeiro passo para a discricionariedade, como o deputado Rigoni disse, e, em seguida, para campos minimamente nebulosos, em que você perde as evidências, perde as referências efetivas da realidade como parâmetro para o diálogo e para as soluções. E aí não sabemos muito bem onde podemos chegar. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Passo agora a palavra ao deputado João Campos, que é vice-coordenador e também subrelator de ensino superior. Gostaria de parabenizar a iniciativa, esta audiência pública que tem como tema tratar do planejamento e gestão do Ministério da Educação, os desafios e as oportunidades. E aqui fazer uma crítica à não participação do Ministério da Educação, este fato que talvez tenha sido o próprio motivador da criação da comissão externa, quando se identificou que o Ministério desta relevância não tinha um planejamento estratégico para ações diversas na pasta, não estavam contempladas porque não existia esse planejamento. Então, numa audiência para se tratar sobre este tema, a gente vê o Ministério ausente, omisso à participação do Bom Debate. Eles têm acompanhado as nossas visitas, sabe que nós nunca entramos naquele Ministério para querer confrontar ninguém ou para querer atacar a imagem de qualquer servidor que seja, mas sim com a responsabilidade com a educação brasileira. A maior parte da comissão é formada por jovens que até pouco tempo estavam em sala de aula e que sabem a importância de uma política estruturada de educação que seja muito maior do que um governo. Os governos acabam, governos passam e há um país inteiro pela frente. Então, eu acho inadmissível a ausência do MEC aqui, não poderia deixar de registrar nos anais da casa. Também parabenizar por vocês que aqui estiveram. Não pude ficar durante toda a audiência, porque a agenda está bem corrida, tive que representar o partido como vice-líder em 2 compromissos, mas que aqui fique registrado e que isso também não nos impeça de continuar seguindo o Ministério, marcando de junto, como a gente tem feito, para poder garantir
que os interesses de um governo não sejam maiores do que o interesse de seu povo, que é ter uma educação sólida, justa, inclusiva e que atenda aos interesses da nossa nação. Muito obrigada, deputado. Passa agora a palavra à senhora Margarete Diniz, reitora da UFPB, que tem a palavra por 3 minutos. Então, boa tarde, agradecer a oportunidade. Confesso que eu estou aqui porque eu vim para o plenário 14, que às 17 horas nós teremos a reunião da bancada da Paraíba, e como reitora eu vim atrás de recursos de emendas, porque certamente a universidade em 2020 passará por momentos difíceis, e nós estamos aqui nesse encaminhamento. Eu sou uma sertaneja de 450 quilômetros da capital do estado da Paraíba, estudei em escola pública, a escola pública era excelente, estudei primário na minha época, vocês são da época do Enem. Na sequência, fiz o ginásio, era também escola pública, fiz escola técnica, e lá, a 450 quilômetros da capital, eu vim e fiz 3 vestibulares sequenciados, depois medicina, farmácia e direito, e passei em todos os 3. A escola pública era muito boa. Hoje eu sou professora da universidade e estou reitora. Mas queria levantar 3 coisas aproveitando esse tempo. O primeiro é a questão do Reúne. O Reúne é uma coisa que aconteceu em 2007 a 2011, mas que ainda precisa ser consolidado. Muitos cursos foram criados à revelia de um bom planejamento. E vou dar um exemplo, porque o resultado do ENAD de um desses cursos é um conceito 2, secretariado bilíngue, num campus do interior do estado da Paraíba, onde as pessoas não falam sequer português direito, em que 97% das pessoas que lá estão são da capital. Não tem nenhuma razão de ter criado um curso, e é preciso tomar uma providência, e nós vamos tomar e ter a coragem de adotar essas providências. Outra coisa, nas universidades nós temos ensino básico, escola técnica, e nos institutos federais nós temos ensino superior. Minha gente, não está bom da gente botar cada um no seu quadrado, não? Universidade com ensino básico, com escola técnica, e os institutos fazendo o ensino técnico, tecnológico e ensino superior. Eu acho que é preciso também fazer uma arrumação nesse sentido. E, por fim, falar dos hospitais universitários. Nós temos 50 hospitais universitários, 40 aderiram à EBSE, mas o que eu digo que é grave é nós termos universidades com escolas de medicina, com cursos de medicina, sem hospitais. E não só nas universidades federais. As universidades privadas, num quantitativo de 336 faculdades privadas de medicina nesse país, só menos que a Índia, onde tem mais de 1 bilhão de pessoas, e que, de fato, também eu peço encarecidamente que a comissão veja essa questão do ensino, porque o hospital universitário é um hospital de ensino, senão ele seria um hospital do Estado, do município ou do Ministério da Saúde. Precisa também de atenção. Estou bem feliz de ter entrado nesse plenário, porque eu vi tablet e certamente estão falando de educação. Obrigada. A senhora acertou, não é muito difícil, não. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas contribuições. A gente tem agora uma nova relatoria dentro da comissão externa, que é de ensino superior, e tenho certeza que o deputado João Campos está à disposição também para que a gente possa dar prosseguimento. Agora, antes de encerrar a reunião, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e convocar a reunião ordinária. Só um minuto, só para... Eu pensei que o requerimento ia ser votado depois, e já foi votado, que nós apresentamos um requerimento para uma audiência pública com ex-ministros da Educação. Aqui a gente destacou José Gondenberg, Murilo Ingel, Cristóvão Buarque, Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, Renato Janine Ribeiro e Mendonça Filho, mostrando que aqui tem diversos governos representados, de diversas vertentes políticas, partidárias, mas pessoas que vão ter a capacidade de sentar numa mesa, fazer parte de uma sessão, de uma comissão, mesmo tendo discordâncias da forma de construir ou de pensar, entende que a educação é uma prioridade. Então, acho que já temos o aval de algum desses, já consultamos, que vão participar da audiência, e acho que, mais uma vez, a gente tem que nos unir e mostrar que não podemos aceitar o que está acontecendo, nem muito menos podemos deixar de ter movimento e de ter ação. Então, juntar a sociedade civil, representantes de diversas esferas e aqueles que já tiveram responsabilidade de conduzir essa pasta no país é fundamental. Por isso, a nossa iniciativa com esse requerimento. Espero que vocês também possam acompanhar aqui nesse dia essa sessão.
Tá ótimo, muito obrigada. Agora sim, antes de encerrar a reunião, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e convocar a reunião ordinária para o próximo dia 15/10/2019, terça-feira, às 14h30, para a realização de audiência pública com o tema Sistema de Avaliação da Educação Básica em 2019. Declaro encerrada essa reunião e mais uma vez agradeço a todos.